Olá, nesses últimos 2 dias o assunto, evidentemente, no meio dos atiradores, colecionadores e caçadores foi a publicação das portarias número 60 e 61 pelo COLOG, que complementam a portaria 46, trazendo aí uma série de especificações técnicas para a adoção de um sistema de rastreabilidade de armas e munições aqui no Brasil. Muitas questões sobre isso, estava aguardando uma definição oficial sobre esse assunto. Essa definição saiu agora, com a determinação do presidente da República de que essas normas sejam imediatamente revogadas, e isso é acertadíssimo, tendo em vista que estávamos diante de um cenário de nenhum benefício, sobretudo na área de segurança pública, e criação de muitas burocracias desnecessárias que na prática, inclusive, acabariam com a possibilidade de importação de armas e munições aqui no país. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, lembrando a quem está por aqui que não deixe de registrar sua avaliação aqui no nosso conteúdo, compartilhar, deixar seu comentário aqui no espaço para isso e checar a situação de sua inscrição. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, aproveite para fazer isso, cheque as suas notificações para que estejam também ativadas. Se quiser receber notificações personalizadas, tem um link para isso aqui na descrição. Se quiser ser um parceiro aqui do nosso espaço, clique no botão Seja Membro ou siga o link que também está aqui disponível na descrição. Para entender o contexto das portarias 60 e 61, nós precisamos voltar um pouco ao mês de março, na segunda quinzena do mês de março, quando foi publicada a portaria número 46 pelo COLOG, uma portaria que instituiu esse sistema de rastreabilidade de armas e munições aqui no país, a pretexto de dar um maior controle e melhorar com isso, por via reflexa, a segurança pública. Isso já é uma grande bobagem. Investir nesses sistemas de rastreamento em todo o mundo já se mostrou uma perda imensa de recursos, porque não são as armas rastreáveis, as armas que entram em circulação legalmente, que abastecem os criminosos, as armas que vão ser utilizadas para a prática de crimes. Os criminosos se abastecem por meio de contrabando, armas ilegais que adentram o país de forma completamente clandestina, assim como as munições, e isso não é em nada alterado pela instituição de sistemas de rastreamento do comércio legal. Os criminosos continuarão se abastecendo dessa forma, não haverá nenhum impacto na sua atividade e simplesmente se onerará ainda muito mais o comércio legal, impedindo, dificultando o acesso do cidadão comum a esses artefatos e, nesse caso específico, os colecionadores, atiradores e caçadores. Aliás, talvez o maior exemplo de fracasso desse sistema de rastreamento venha do Canadá. O Canadá, há alguns anos, investiu em um sistema completo de rastreamento máximo das armas, com um sistema parecido com o que era aqui proposto no Brasil, e depois de alguns anos percebeu que aquilo não adiantava absolutamente nada, que aquilo tinha sido um desperdício imenso de dinheiro, jogou tudo fora, abandonou o banco de dados e hoje não mais se aplica esse tipo de controle porque é, de fato, inócuo. E as regras da portaria 46 deixavam em aberto quais seriam as especificidades dos procedimentos a serem utilizados para o rastreamento. E isso veio justamente nas portarias 60 e 61. Uma sobre o rastreamento de armas, outra sobre o rastreamento de munições. E ali se fazia uma série de exigências com um detalhamento técnico bastante específico que na prática iria impedir completamente as importações de armas no Brasil. Não adianta aprofundar o que estava ali previsto, porque as normas, como disse, já tiveram a sua revogação ordenada pelo presidente da República, uma excelente medida, mas o que se fazia ali era estabelecer uma série de exigências que nenhum fabricante de armas e munições no mundo aplica. Não é seguida essa série de exigências procedimentais por nenhum fabricante. Não há esse tipo de procedimento no mundo e, consequentemente, se isso não era aplicado, ali havia, inclusive, especificação até mesmo da profundidade da marcação, de como ela deveria ser feita, do que é que deveria constar dessa marcação, coisas que não são aplicadas em larga escala mundial e que fariam com que o Brasil ficasse de fora do comércio internacional.
Quem é que poderia aplicar esse tipo de exigência? A indústria que já trabalha no Brasil, que já fornece, inclusive, aos órgãos de segurança pública. O comércio para os órgãos de segurança pública já é abarcado por uma série de exigências muitíssimo parecidas com essas que agora se queria expandir para todo mundo. A indústria nacional simplesmente teria que adaptar ou expandir um pouquinho os seus procedimentos, passando a aplicá-los para todas as transações que fizesse, não só para os órgãos públicos. Para o comércio internacional, isso se tornaria inviável. Não há de se imaginar que nenhum fabricante passaria a alterar a sua linha de produção para atender exigências que só são aplicáveis aqui no Brasil. Simplesmente ele ia deixar de vender para o Brasil, isso para ele não faz absolutamente nenhuma diferença. Aqui dentro haveria esse mínimo ajuste na linha de produção da indústria nacional e tudo continuaria como está. Aliás, uma característica muito curiosa dessa norma é que todos os procedimentos que foram ali elencados eram justamente aqueles que já são aplicados aos órgãos de segurança pública que são abastecidos pela indústria nacional. É algo muito curioso, é como quem tem mais familiaridade com o direito administrativo, quem lida com licitações, sabe que existe a figura da licitação direcionada, quando se pega todas as características técnicas de um determinado produto, de uma determinada produção, e se joga aquilo no edital, porque só a empresa que fabrica aquilo que vai ter condição de atender aquele edital. E foi exatamente isso que se fez com as portarias 60 e 61. Só a indústria nacional atenderia essas normas, as importações ficariam proibidas. Ficariam proibidas, sobretudo, para as pessoas físicas, porque havia ali uma suposta brecha para que o importador providenciasse todas essas marcações mediante prévia autorização do Exército aqui no Brasil, mas isso para um importador pessoa física jamais se tornaria viável e para o importador pessoa jurídica oneraria imensamente os seus custos. Então estávamos aí diante de um cenário de regulamentações inócuas no campo da segurança pública, que não adiantariam absolutamente de nada, não favorecem nada a elucidação de crimes, não dão nenhum tipo de segurança adicional no combate à criminalidade e que, por outro lado, criariam uma série de burocracias que fechariam as importações aqui no Brasil e dificultariam imensamente a vida de colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no transporte de suas armas, porque, mais uma vez, uma redação imprecisa, havia ali uma exigência de se transportar munições apenas nas embalagens em que elas eram comercializadas, sem nenhuma ressalva aos colecionadores, atiradores e caçadores, especialmente os atiradores que transportam as suas munições recarregadas. Não havia nenhuma ressalva para essa categoria, muito pelo contrário, se havia também ali um dispositivo inserido no meio de outro artigo de que mesmo os estojos adquiridos para finalidade de recarga deveriam ter uma marcação. Isso seria uma confusão absoluta, gente que não entende na certa de como é a dinâmica do tiro esportivo, em que estojos se perdem, outra pessoa pega, no final se faz um rateio apenas quantitativo, sem olhar a qualidade de cada um. Isso daria uma enorme confusão, com o registro de um podendo ir parar na mão de outro atirador, sem que isso tenha absolutamente nenhum benefício. Isso repercutiu muitíssimo mal desde que foi publicado. A portaria 46 já era um sinal ruim, mas as normas ainda não tinham sido especificadas, e agora com as portarias 60 e 61 isso foi de fato uma lástima. E essa repercussão negativa chegou ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro, felizmente, e aí prontamente houve a determinação de que essas normas sejam revogadas, tanto a portaria 46 quanto as portarias 60 e 61. E isso sim, um grande avanço, ou melhor, o impedimento de um enorme retrocesso. Nós estamos avançando, ainda que num ritmo muito lento, na questão regulatória das armas de fogo, e não poderíamos admitir que, nesse momento, uma norma do Exército, sem nenhum cabimento, causasse tamanho retrocesso. Felizmente isso foi barrado, o presidente determinou a revogação dessas normas. Vamos aguardar agora que isso se materialize e que nós não tenhamos novas investidas por parte do Exército Brasileiro, no sentido de apenas criar mais regras burocráticas, criar mais entraves sem nenhum benefício para as nossas áreas, seja de controle, seja de segurança pública. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais desse conteúdo. Gostou? Reitero aqui o pedido para que deixe sua avaliação e interaja aqui com o nosso espaço.
Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Uma das primeiras medidas do novo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro foi alterar parcialmente a regulamentação sobre o acesso a armas de fogo, tornando a posse desses artefatos um pouco mais facilitada. Isso é fundamental no campo da legítima defesa, uma vez que são as armas de fogo o instrumento mais eficaz para que o indivíduo possa se autopreservar, ele possa se defender. Eu não sei se você tem interesse em adquirir uma arma ou não, mas será que você, em um caso de necessidade, saberia empregar a legítima defesa observando as rígidas limitações que são impostas pela nossa legislação? Se esse é um assunto que lhe interessa, eu tenho material especialmente preparado para esclarecer as suas dúvidas. Em algum lugar aqui desta tela vai aparecer um link em que você pode clicar e conferir o conteúdo desse material. Clique no link, confira o conteúdo e eu te aguardo por lá.